Eu confesso que para mim é um pouco difícil, porque assim como a disse, já perdeu a mãe, já perdi minha mãe tem uns 15 anos, e eu confesso que no início é uma dor muito grande, mas com o passar dos anos essa dor ela se torna uma saudade, não é um esquecimento, mas é uma saudade, porque nós temos a certeza que um dia iremos vê-la no céu, né? Nós que estamos aqui temos que nos preparar, porque ela foi, eu tenho certeza que está nos braços do Senhor. Quando vem essa primeira letra, eu lembro da palavra mulher. E quando eu lembro da palavra mulher, eu me remeto lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, no verso 20, onde Deus fala: deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Meus amados, a mulher ela foi criada no último lugar. Depois que tudo foi criado, Deus criou a mulher. Por quê? Deixou a melhor parte para depois. A mulher ela veio para brilhantar o que faltava. Com o quê? Com a sua formosura. A mulher ela tem essa capacidade de doar a vida. Ela foi abençoada por Deus. E eu vejo que depois de tudo que a mulher passou lá, que Eva passou, que ela foi sentir as dores do parto por causa do pecado, mesmo depois disso tudo, ela não temeu o privilégio de ter filhos. Ela não temeu. E aí nós temos Eva como a primeira mãe da história. Eva foi a primeira mãe. Ela tinha como ordenança do Senhor o que? Se multiplicar. Essa foi a ordem do Senhor: crescei e multiplicai. Mas Eva ela tinha dois filhos. Quem? Caim e Abel. Mas Caim mata Abel, certo? Eva ela teve um filho morto e ela teve o outro assassino. Então analise aqui comigo, essa mulher tinha razões para ela não querer ser mãe novamente, né? Ela poderia ter achado difícil demais essa missão, essa tarefa. Ela podia desobedecer a Deus, como aconteceu no início, onde ela se deixou levar pela serpente. E aqui ela tinha essa missão. Sabe o que está acontecendo hoje? Satanás ele tem arrancado do coração de muitas jovens, de muitas mulheres, esse sonho e esse desejo de ser mãe. Eu não falo isso no sentido biológico, mas sim aqui, na esfera mental. Uma vez que diversas mulheres, elas não desejam ser mãe. Por quê? Porque acham essa tarefa árdua. Porque muitas mulheres hoje têm exemplos ruins de lares que são desfeitos, de maridos que agridem as mulheres. Os filhos vão vendo isso e quando crescem não querem isso para a vida delas. Ela não tem aquela visão de pai, aquele modelo de pai e um lar. Isso influencia. Então eu falo para você hoje como pai, você como sacerdote da sua casa, você é um exemplo, você é um espelho, e seus filhos se inspiram no que você está fazendo. Então hoje nós não é só a gente. Você olha para os seus filhos, você vê que você é espelho, e você não pode fazer isso, porque se você fizer, você vai destruir a sua casa, você vai destruir o seu lar. Eles estão em fase de crescimento, eles estão em fase de desenvolvimento, tudo é absorvido agora. Então nós como os pais, nós somos espelhos. Eu falo isso só para o pai, falo isso para a mãe também. Você é espelho para a sua filha. As suas atitudes hoje vão refletir o futuro dela. E aí a maternidade ela tem sido desvalorizada, meus amados. Por causa de quê? Por causa de vaidade, por causa de questões financeiras ou profissionais, por causa de beleza, por causa de riqueza. Mas hoje os tempos mudaram.
As questões financeiras também mudam. Aí as pessoas hoje, não, só 2 filhos porque é o que eu consigo manter. Mas pelo menos tem esse desejo de ser mãe dentro de si. E o que eu falo hoje é que esse desejo, ele está se acabando. As pessoas se casam e aí prorrogam para vários anos aí. Não, agora eu não quero ter filho. Não, agora eu quero conquistar a minha independência. E aí os anos vai passando. E a mulher chega nos 35, 40 anos, aí vai querer ter filho, aí já é tarde. Por quê? Porque o hormônio ali já, a quantidade de óvulos, ela não vai conseguir mais produzir do mesmo tanto quanto ela era jovem. Então tudo isso é questão de planejamento. Questão de planejamento. Ela continuou tentando engravidar. E os leitores da Bíblia sabem que depois de Caim e Abel nasceu outro filho, não foi? Cadê o nosso gênio? Não veio hoje. Quem foi o outro filho de Eva? 7. Então a Eva teve outro filho. Eva, se ela tivesse desistido, 7 não teria nascido. 7 não tinha tido outros filhos. A descendência não tinha ido para outra esfera. Mas não, ela decidiu obedecer. O plano de Deus é perfeito. Não pare. Continue agindo conforme a palavra de Deus, e você terá filhos honrados. Você terá filhos virtuosos. Eu falo para você hoje, igreja, não se entristeça hoje com os erros que seus filhos cometeram. Apenas obedeça ao Senhor e permaneça crendo, porque aí você vai colher os frutos. Aí que as pessoas falem, olha, aquele jovem, aquele teu filho, uma pessoa educada, sabe conversar, sabe tratar bem as pessoas. Mas isso, meus amados, isso tem que ser plantado. Isso tem que ser plantado em casa. E aí, assim, você será recompensado, conforme a palavra do Senhor, que diz lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35. Então, ser mãe é um dom de Deus para a mulher. E aí eu vou para a segunda letra, que é a letra A, que compõe a palavra mãe. Na letra A, me vem a palavra alegria. E aí eu vou lá para o livro de Gênesis, no capítulo 21 e no verso 6. Disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Sara, ela não conteve a sua alegria quando ali ela conseguiu ser mãe. Ela sorria constantemente, porque aquele filho ali era uma promessa de Deus. A primeira vez que ela ouviu Deus dizer que ela seria mãe, o que ela fez? Ela sorriu, porque aquilo ali era impossível. Uma mulher de 90 anos ter filho novamente, então ela sorriu. Mas depois ela declarou que ela tinha motivo para se alegrar no Senhor. O primeiro momento de uma mãe é um momento de dor. Se eu perguntar aqui, meu amor, você sabe aquela dor que você sentiu? Tem muitas mães que esquecem, né, aquela dor? Mas quando você vê aquele rostinho ali, né, Wanda, aquela roxinha, aquela toda branquinha, quando tu olha para aquele olhinho, aí você assim, você falece, você se derrama quando você olha aquela criança nos seus braços. Parece que toda aquela dor que você passou é esquecida. Eu não falo que esquecida, que você lembra, né? Porque é uma dor assim diferente. Eu pergunto para você, como que é a dor? Não, é uma dor assim, é como se for cólica de Nis. Não, é uma dor. Mas é uma dor que vocês nunca vão esquecer, porque a dor é a dor do amor. É uma dor que é a dor da vida. E aí Sara já estava com a idade avançada. Sarai, porque ela era mulher de Abraão. Ela acompanhava seu esposo em uma jornada grande que foi ali a terra prometida. Ela foi uma mulher de fé. Ela foi uma mulher que creu. Mas teve momentos que ela desobedeceu. Por quê? Porque ela não creu fielmente no Senhor. E aí, ela faz como algumas pessoas fazem.
Quando Deus te dá uma promessa, naquele primeiro momento, você não quer acreditar. E aí o que ela fez? Ela quis passar na frente do Senhor. Ela ofereceu sua serva. Ismael nasce, mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era quem? Isaac. Ela quis passar na frente do Senhor, meus amados. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Porque aquilo que Deus fala, acontece. E no devido tempo, Sara deu a luz. E eu vejo aqui, Sara, uma mulher sem esperança. E aí Deus dá aquele milagre. Isso é milagre. É assim que Deus age, meus amados. O impossível, o improvável, o sobrenatural são especialidade do nosso Deus. Deus, ele trabalha no impossível. Deus trabalha naquele momento que você acha que ele não vai fazer, mas ele faz. Porque quem deu a promessa é ele. Então ele é fiel para cumprir. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Meus amados, não espere circunstâncias favoráveis. Entenda. Antes de acontecer o milagre, a gente enfrenta dificuldades, tribulações, muitas coisas que vêm na nossa vida. Mas mesmo diante desses empecilhos que vêm na minha vida, nós temos que ter fé no Deus que nos prometeu. Então Sara creu pela fé. E eu vejo que durante toda a vida de uma mãe vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de dor pelos seus filhos, mas nada se compara à alegria de você ver o rosto do seu filho pela primeira vez. Isso é recompensador na vida de uma mãe. E aí, eu vou para a última letra, E, que compõe a palavra mãe. E na letra E, qual a palavra que vem? Exemplo. E na Bíblia nós temos uma mulher que foi exemplo. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1 e no verso 8, disse-lhe Noemi: ide, voltai, cada um à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Noemi foi uma mãe que sofreu a perda dos seus filhos, a perda do seu marido. Por isso chegou no momento ali que ela foi se despedir das suas noras. Vão para a casa da sua mãe. Uma foi, mas a outra não. Ruth, ela não aceitou deixá-la. Por quê? Pela consideração. Ruth era nora dela, mas ela considerava como uma mãe. Por quê? Porque Noemi foi um exemplo. Foi um exemplo dentro de casa. Foi um exemplo na vida de Ruth. E eu falo para a mãe nessa noite: você tem que ser exemplo. Exemplo para os seus filhos. Exemplo na sua igreja. Exemplo no seu serviço. Esse exemplo não se estende só dentro de casa, mas em todos os lugares que você for, você tem que ser exemplo. Então, a vida de Noemi era um exemplo para Ruth. Por isso, era mais que uma mãe para ela. Ela considerava ela muito. E eu vejo aqui que Ruth, que ainda não era mãe, depois ela teve o privilégio de fazer parte da onde? Da genealogia de Jesus. Olha como é importante. Olha como a palavra de Deus foi alcançada. Uma mulher moabita que adorava vários deuses, mas através do exemplo de uma mulher, ela se rendeu aos pés do Senhor. E aquele mesmo exemplo, aquele mesmo Deus na vida de Noemi, ela queria para ela. E a palavra de Deus foi alcançada. E essa frase, mãe, mulher, alegria e exemplo. Mãe é uma bênção de Deus. Vamos ficar em pé nessa noite, que você possa nessa noite refletir a todas as mães, a todos os pais, nos dias de hoje, no seu lar, no exemplo que temos que ter em casa. Não apenas as mães, mas os pais como cabeça,
como sacerdote do lar, aquilo que a pastora no início falou, a obediência. Não é que você é escrava, não é que você está abaixo, não, é porque nenhum lar tem as devidas funções, cada um tem uma função. A mulher é ajudadora, ela está para auxiliar o marido é que toma a direção. Mas de um mundo tão conturbado, o que está acontecendo hoje? Os papéis estão se invertendo, está na moda. Mas nós, como igreja, nós devemos se guiar por aqui, pela palavra de Deus na nossa vida. Então, um feliz Dia das Mães a todas as mães, muita saúde no seu lar, muito discernimento para conseguir avançar diante das dificuldades, diante da criação dos filhos, que não é fácil. A criação não é fácil. Todo dia a gente tem que aprender. Não temos uma fórmula mágica como criar um filho, mas é ali, diariamente. Mas o melhor caminho para criar os filhos é na igreja, é segundo a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma, em nome de Jesus.